Olá, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida mais esse dia, amém? Eu quero partilhar uma palavra poderosa com você hoje, que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, e eu tenho muita convicção de que essa palavra vai fortalecer o seu coração, vai abrir os teus olhos e vai te fazer focar na tua promessa e será também uma ferramenta para a sua fé, amém? Deuteronômio capítulo 8, que tem como título ter em memória os benefícios do Senhor, né? Essa passagem que nós vamos ler hoje, ela nos exorta a ter sempre em mente tudo que Deus já nos fez no passado, né? O rei Davi, ele usou isso muito ao seu favor. O rei Davi, ele usou isso muito durante a sua trajetória de vida. Sempre que ele estava passando por um momento difícil, ele estava prestes a enfrentar uma grande batalha, um grande desafio na vida dele, ele se lembrava do que Deus já tinha feito. E aquilo trazia esperança. Então essa passagem aqui de Deuteronômio, ela vem falar mais ou menos isso. Tenha em memória o que Deus já fez no passado, para que você se fortaleça a avançar para aquilo que ainda virá. Existe uma terra prometida para cada um de nós. Existe a terra da promessa, a terra do milagre, aquilo que Deus preparou para você. Você vai entrar lá, você vai habitar lá, você vai viver o tempo das promessas cumpridas. Mas para isso, Deus prova o seu coração antes, Deus prova o nosso coração. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Tudo que Deus nos prometeu, primeiro Ele vai provar o nosso coração para ver se nós estamos totalmente dependentes dEle. Porque no deserto é que nós aprendemos a depender totalmente do Senhor. E a dependência total do Senhor, ela é um fator primordial para que o milagre aconteça, para que eu entre no tempo da promessa, para que eu entre no tempo da bênção, para que eu entre no tempo da terra prometida. Amém? Caso contrário, o que acontece? Se eu não aprender que todas as coisas que eu tenho vêm do Senhor e que é Ele que me supre, vai ser, quando eu entrar na terra da promessa, vai ser muito fácil eu pensar que é os meus braços que estão me prosperando, que é a força do meu trabalho que está me prosperando, e eu vou tirar a glória de Deus. E a Bíblia deixa claro que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, os dias de deserto nos ensinam a depender do Senhor, porque é preciso que lá, na terra da promessa, no tempo das bênçãos, no tempo do milagre acontecido, é preciso que você renda graças ao Senhor, sabendo que dele veio aquele milagre, sabendo que é dele que você dependeu e que é dele que você continua dependendo, mesmo quando tudo começar a correr bem, né? Então, Deuteronômio capítulo 8, Moisés diz assim ao povo: tenham o cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem cada vez mais numerosos, entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar a vocês e aos seus antepassados. Versículo 2: lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto por esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. Ele os deixou passar fome, depois lhes deu de comer o maná, uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubesse que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. Durante esses 40 anos, as roupas de vocês não ficaram gastas e os seus pés não ficaram inchados. Fiquem sabendo que o Senhor, o nosso Deus, os corrige como um pai corrige um filho que ama. Obedeçam, pois, os seus mandamentos e vivam de acordo com os seus ensinamentos. Temam o Senhor seu Deus, pois Ele os está levando para uma terra boa, cheia de rios, de ribeiros, de fontes que jorram água pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo, cevada, uvas, figos, romãs, azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro, as montanhas têm minas de cobre. Vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão o Senhor, o nosso Deus, pela terra que Ele lhes deu. Amém? Então, fiquem sabendo que o Senhor os está conduzindo a uma boa terra.
Ele está guardando, Ele está provando, Ele está testando o nosso coração, mas Ele está nos conduzindo para a terra da promessa, amém? E nos ensinando a confiar, nos ensinando a depender dEle. Por isso, aprenda a lição nos dias maus, aprenda que quando tudo parece que está dando tudo errado, Deus continua no controle, só o adore, só entregue as suas preocupações a Ele. Filipenses 1, capítulo 1, verso 6 fala assim: aquele que começou a boa obra na nossa vida, Ele é fiel para completá-la. Então, quando Ele nos promete que Ele está nos conduzindo para um tempo melhor, para uma terra boa, quando Ele promete que Ele está nos conduzindo para aquele lugar onde as nossas necessidades serão supridas, aonde o nosso choro será transformado em alegria, aonde a humilhação será transformada em honra, Ele não mente quando Ele diz isso, e isso é realidade, mas antes o nosso caráter é provado. Ele falou assim, né, durante essa longa caminhada, Deus os pôs à prova para saber se vocês estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos, porque lá, na terra da promessa, o nome dele há de ser glorificado por você e você vai ter a total compreensão de que foi ele que te levou até lá, amém? Ele que te fez viver o tempo da promessa. Então, queridos, em nome de Jesus, que você não desista no dia mau, que você não seja desaprovado, né? Deserto, não existe reprovação no deserto. Ou você é aprovado e sai do deserto, ou você vai morrer no deserto. Deserto não tem reprovação, né? Deserto, ou você é aprovado e sai do deserto e vai viver o tempo de bênção, de prosperidade, ou você vai morrer no deserto. Vai ser uma vida inteira no deserto. Foi assim que aconteceu com aquela geração rebelde, aquela geração incrédula, que ao invés de glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor os estava sustentando no meio daquele deserto, ficava todo o tempo reclamando do sol, reclamando da dificuldade para ter água, reclamando. E sabe o que aconteceu? Morreram no deserto. Ao passo que aquela geração que foi alimentada na sua fé, que aprendeu a adorar mesmo diante de toda dificuldade, que aprendeu a enxergar a mão de Deus, esse povo entrou na terra da promessa. Lembre-se, deserto, não existe reprovação no deserto. Ou você é aprovado e sai para viver a terra da promessa, ou você morre no deserto. Aprenda a confiar em Deus, porque isso é um requisito básico para que o milagre se concretize, quando o seu coração estiver inteiramente confiante no Senhor. Amém? Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.